o versículo base para o tema desta festa, Romanos, capítulo de número 8, e o versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mais uma vez, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Queridos irmãos, o tema desta festa é Guiado Sou, baseado no tema geral da Igreja de Santa Inês, e baseado neste tema, nós queremos trazer aqui uma palavra ao seu coração. A título de informação, é bem verdade que o nosso Novo Testamento contém 27 livros. Esses livros, eles são organizados em categorias. A mais simples, mais resumidas que nós temos é biografia, história, doutrina e profecia. O versículo se encontra no livro que faz parte da categoria de doutrina, também conhecida como categoria de cartas paulinas. Receberam esse nome de doutrinas, essa categoria, por conta de ter ensinamentos e ter orientações para a vida cristã. São as doutrinas que guiam a nossa vida. Como diz o pastor Raifran em seu livro, ele diz que doutrina é questão de vida ou morte para a igreja. Por isso que a igreja ela está fundamentada em doutrinas que regem a sua caminhada e assim leva rumo ao céu. Também são chamadas de paulinas por conta do seu autor, que é Paulo. Portanto, sendo Paulo o autor da carta aos Romanos, é interessante também trazermos algumas informações a vocês. É provável que esta carta, ela foi escrita em uma das viagens do apóstolo Paulo, mais precisamente na terceira viagem. Ele escreve esta carta enquanto estava em Corinto, aos irmãos que estavam em Roma. É provável, mais aproximadamente, que a data desta carta está entre o ano 55 depois de Cristo a 58 depois de Cristo. Há quem arrisca em dizer que foi em 57 depois de Cristo. Portanto, esta carta ela foi escrita àqueles irmãos que faziam parte daquela igreja. É interessante também afirmar para vocês que a igreja de Roma, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Esta igreja, ela está relacionada ao seu crescimento, à sua fundação, pelos irmãos que estiveram no dia de Pentecostes, foram testemunhas naquele lugar e assim deram início a esta igreja. Aquela igreja tinha pelo menos dois grupos, era os judeus e os gentios. Inclusive, havia algumas questões complicadas naquela igreja, porque alguns irmãos judeus queriam que os gentios viessem cumprir alguns mandamentos, como a guarda do sábado e como também a restrição de se alimentar de alguns alimentos. Diante de todos os propósitos que a carta de Romanos tem, nós podemos nesta noite destacar pelo menos duas. O primeiro propósito que o apóstolo Paulo escreveu esta carta foi para se apresentar aos irmãos de Roma, sendo que aqueles irmãos ainda não lhe conheciam pessoalmente. Por isso você vai ver nos primeiros capítulos o apóstolo Paulo se apresentando. O segundo motivo que faz com que o apóstolo Paulo escreva esta carta é também para apresentar o evangelho que ele está anunciando. E segundo o apóstolo Paulo, o evangelho que ele anuncia é o poder de Deus para a salvação de todo que nele
crê. Por isso ele escreve esta carta. Inclusive, é importante também dizer que de todos os livros do Novo Testamento, o que traz uma explicação profunda e mais ampla do Evangelho é a carta aos Romanos. Por isso você vai ver uma dedicação especial do apóstolo Paulo, ensinando, explicando, referente ao Evangelho, a salvação, o pecado, a justificação, a predestinação e tantas outras coisas que regem a salvação e o Evangelho. O livro é composto de 16 capítulos, é organizado em 2 seções. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos doutrinas, enquanto que do capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos o ensinamento da prática desta doutrina. Assim é a organização do livro de Romanos, um livro profundo, um livro extraordinário e que todos nós precisamos nos aprofundar, estudar o quanto nós pudermos. Eu ainda gostaria de trazer algumas informações para vocês referente a um contraste do capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos. Olha aqui para mim, veja só, no capítulo de número 7, a palavra Espírito aparece só uma vez. Quantas vezes? Quantas vezes? Uma vez. Enquanto que no capítulo de número 8, aparece 20 vezes a palavra Espírito, dando ênfase a uma vida guiada pelo Espírito Santo. Enquanto que no capítulo de número 7, fala do homem carnal, o capítulo de número 8 fala sobre o homem espiritual. E assim nós temos um contraste entre o capítulo 7 ao capítulo 8. Se você observar, há uma declaração do apóstolo Paulo, no capítulo de número 7, se você puder acompanhar, no versículo 24, olha o que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo aqui está explicando a profundidade do pecado da raça humana. Então no capítulo 7 há um grito de socorro. No entanto, quando nós vamos para o capítulo de número 8, no versículo 1, já há uma esperança. E que esperança é essa? Olha o que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo no Espírito. Enquanto que no capítulo 7 mostra uma condenação pelo estado de pecado do homem, no capítulo 8 demonstra o que a graça de Deus pode fazer quando alcança a vida de um pecador.